A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma leitura, um comentário sobre o livro de Provérbios, desta vez no capítulo 6 de Provérbios, onde o escritor aqui vai entrando com vários conselhos, não é? E um título do capítulo 6, um dos títulos, se chama Advertências contra a Insensatez. Você já foi insensato? No dia de ontem, no dia de hoje, ao longo da tua caminhada? Vamos lá descobrir. E dos versículos 1 a 5, ele começa falando a respeito sobre ficar por fiador. É um conselho muito útil nos dias de hoje. E confesso que se eu tivesse descoberto esses versículos antes, eu teria evitado muitas dores de cabeça, muitos problemas, muitas... como é que eu posso dizer, infelicidades. Porque você ficar por fiador, você ficar ceder o teu nome, nós que somos pobres, pelo menos eu sou pobre, moro de aluguel, então não posso dizer que eu sou rico financeiramente falando, sou rico da graça e da misericórdia de Deus. Porém, quando nós somos pobres, nós temos, a única coisa que nós temos é o nosso nome, o nome limpo, a zelar, que não esteja lá no SPC nem no cadastro da Serasa. Pois bem, aqui ele fala exatamente para a gente não ficar por fiador, não emprestar nosso nome de certa maneira, como ele diz aqui. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Realmente. Quem tem uma dívida no seu nome e não é sua, sabe o quão terrível é você ter que pagar ou ficar recebendo ligações de cobrança constantemente por algo que você não cometeu, por algo que você não fez, não é? Então, fica o conselho de Salomão, fica esse recado para mim e para você durante toda a nossa vida. Busquemos não ficar por fiador de ninguém. Meu pai sempre costumava dizer, olha, César, se a pessoa não cuida do nome dela, vai cuidar do teu nome? Realmente. Não fiquemos por fiador, não busquemos ficar por fiador de ninguém. E logo em seguida, já dos versos 6 ao 11, ele já fala sobre a preguiça, né? Essa questão de postergar, protelar, deixar para depois. Olha, a gente fica sempre inventando desculpas, sempre tendo desculpas para tudo. Desculpas para o fracasso. Mas a gente não tem desculpas para o sucesso, muito pelo contrário, nós temos a receita para o sucesso, não é? Qual é? Perseverança, constância, determinação, atitude, acordar cedo e ralar todos os dias, não é? Economizar também, não é? Então, ou seja, aqui ele fala, quando ele manda ter com a formiga, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Assim possamos nós também fazermos a mesma coisa. Né? Os dias são maus, os dias são de crise. Mas o interessante é que muitos cristãos, inclusive, vivem como se não houvesse amanhã. Ah, não, eu espero a vinda de Jesus hoje. Amém. Eu também espero a vinda de Jesus hoje, agora, para a minha vida. Porém, eu sigo um conselho que eu aprendi com um dos meus professores na escola dominical há muitos anos atrás. Ele disse, olha, materialmente, secularmente, espere Jesus para daqui a 100 anos. Então você vai, planeja a tua vida, estuda, faz uma faculdade, vai ter uma profissão, casar, ter filhos, uma família. Mas espiritualmente, espere Jesus agora, como se ele fosse vir no próximo segundo. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Eu tenho uma vida secular, uma vida profissional, uma vida material nesse plano físico que não pode esperar. Eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que ter um projeto de vida, eu quero ter uma família, eu quero alcançar determinados objetivos, planos, sonhos, projetos. Porém, espiritualmente, eu espero Jesus
a qualquer momento. Porque da mesma maneira como você não sabe o dia que você vai fechar os olhos nessa terra e nunca mais acordar, digo, morrer, você tem que ter essa perspectiva espiritual também. Jesus pode vir a qualquer instante, sim. Mas, igual quando eu aceitei Jesus no início da minha fé, lá nos anos 90, início dos anos 90, as pessoas me diziam: César, para que estudar? Para que fazer faculdade? Se Jesus está voltando. Olha, eu perdi algum tempo. Concluí o meu segundo curso superior, eu já tinha o quê? 30 anos. Né? Mas concluí. O importante é que a gente não se deixe levar por determinados pontos de vista e determinadas interpretações que podem nos fazer mal. Durante muito tempo eu acreditei, não, para que eu estudar? Para que procurar determinado emprego, ter uma carreira, se Jesus está voltando? Eu não falo da experiência de outras pessoas, eu falo da minha própria experiência. Eu abri mão de emprego, de trabalho, porque não, Jesus está voltando. E aí eu perdi muitas oportunidades. E para recuperar esse tempo perdido foi um trajeto não fácil, foi um trajeto um pouco difícil. E é isso que eu quero que vocês reflitam. Da mesma maneira como a gente inventa desculpas para tudo, tem desculpas para tudo, que a gente também tenha agora atitude para mudar a situação. Não é o momento de crise que vai te impedir de prosperar, não. Você vai buscar de Deus a sabedoria, como desde o capítulo 1 de Provérbios nós temos falado diariamente, sobre a busca de sabedoria e discernimento e entendimento para que você possa, na dificuldade, na crise econômica, poder vislumbrar uma oportunidade, poder prospectar oportunidades de trabalho, de negócio, de empreendimento, enfim, ter atitude para mudar o teu ambiente ao teu redor, porque você é capaz disso. Você não é limitado pelas circunstâncias, é a sua mente que te limita. Não dizem que a necessidade é a mãe da invenção? Então, busque de Deus a sabedoria para que você possa atingir os teus objetivos, os teus alvos, os teus projetos, mas não se permita se conformar com a situação. Não se conforme com certas desculpas. Ah, mas fulano está aí, nunca conseguiu um emprego. Ora, quer dizer que a receita dele é a mesma receita para você? Eu falo por mim, eu não gosto de verduras, certos legumes. Eu como por educação, mas eu não gosto, não como por gostar e me deliciar e satisfazer. Eu como por educação. Vou numa casa, me oferecem uma salada enorme, eu como a salada. Você gosta? Não gosto, não. Mas não vou rejeitar o prato que me oferecem. Porém, o exemplo é o mesmo. Se a desculpa que aquela pessoa que está há 5, 6, 7 anos sem conseguir emprego, você vai usar essa mesma desculpa? Ah, não, se ele não consegue, eu também não vou conseguir? De jeito nenhum. Você é o Senhor do teu destino. Aliás, das tuas escolhas. Deus vai abençoar ou não as escolhas que você fizer. Porém, se você tem acompanhado os nossos devocionais, você está vendo que está sempre Salomão dizendo: busque sabedoria, ouça minha voz, meu filho. Ele não chama de como um qualquer, não, é meu filho. Meu filho, me escute, ouça os meus conselhos para que você tenha vida longa, para que você tenha prosperidade, para que você tenha honra. Como um pai aconselhando o filho, Deus está te chamando. Busque de mim sabedoria, busque de mim conhecimento e pare de inventar desculpas. Não seja como o rei Saul. Ele sempre procurava se desculpar. Eis uma das diferenças entre ele e Davi. Davi reconhecia o erro. Errava mesmo, reconhecia o erro, dizia: Senhor, eu errei mesmo, eu pequei, eu sou um pecador. Saul não. Saul procurava se desculpar e se justificar encontrando um culpado, desde que não fosse ele. Então, irmãos, que a gente possa realmente refletir sobre essa palavra, esse conselho, de certa maneira, para que nós não sejamos preguiçosos, paremos de inventar desculpas e comecemos a pôr a mão na massa, a trabalhar, a buscar. Se você quer a prosperidade que tanto almeja, então busque, trabalhe por isso. E prosseguindo a leitura aqui, já dos versos 12 ao 15, ele já fala sobre o caráter do homem mau, não é? E o interessante é que ele finaliza aqui:
Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Então, se você costuma dar ouvidos, não estou dizendo nem que você costuma ficar falando coisas erradas, coisas ruins, falando mal do próximo, com fofocas, com intrigas. Não, mas às vezes você permite que determinadas pessoas negativas dessa maneira se aproximem de você e falem de outras pessoas, do seu convívio, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Não permita, não. Feche a porta. Eu te digo, como irmão em Cristo, feche a porta para esse tipo de gente. Saia de perto. Ou então simplesmente diga para ele, eu não tenho interesse em ouvir dessas coisas. Não me interessa saber da vida do outro. Eu tenho os meus problemas, que já são muitos. Eu tenho uma vida, uma família para cuidar. Eu não tenho tempo de ficar ouvindo essas histórias. Despache essa pessoa. Não permita que esse tipo de gente negativa faça parte do teu convívio. Feche a porta para esse tipo de gente. E aqui ele finaliza essa parte aqui do capítulo 6 dizendo o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. O que é que ele detesta? Olhos altivos. É você, orgulhoso, presunçoso, pretensioso, arrogante. Língua mentirosa. Minha mãe sempre dizia, ali atrás, ali na foto comigo e com os meus irmãos: quem mente, rouba. Era um mantra. Eu só dizia isso. Quem mente, rouba. Então, Deus não gosta de mentirosos. Porque realmente você rouba não só fisicamente, quando nós éramos pequenos, ela dizia que quem mente roubava. Porque se você é capaz de mentir, você é capaz de roubar. Mas você rouba do outro o direito de saber a verdade. Isso é algo muito feio. Muito feio mesmo. Mãos que derramam sangue inocentes. Bom, não queira ter em sua vida essa mancha de ser um assassino, um criminoso. Mas esse derramar sangue inocente vai muito mais além do que simplesmente eu pegar uma arma ou uma faca ou matar alguém. Há várias maneiras de eu matar, e principalmente no meio cristão, irmãos, existe a morte espiritual. A gente pode falar mais profundamente sobre isso num outro momento, sobre esses assassinos espirituais que matam a alma de muitas pessoas, que destroem a fé de muitos irmãos. Não se trata simplesmente de ir lá e matar fisicamente uma pessoa, mas você matar espiritualmente, destruir a fé. E hoje em dia tem muito isso no meio da igreja. Muitas pessoas que falam palavras duras, dizendo-se que são donos da verdade, não são. Eu já vi muitos casos e casos de pessoas que hoje não querem saber da igreja, que estão no mundo fazendo todo tipo de coisa errada, porque se entregaram simplesmente ao inimigo por conta de palavras de irmãos que se diziam santos, mas na verdade eram verdadeiros assassinos espirituais. Então, que a gente possa vigiar quanto a isso. Isto, para mim, quando eu li, realmente foi algo profundo, porque não se trata somente de morte física. Mas Jesus mesmo disse: temam não aquele que mata o corpo, mas que tem aquele que tem o poder de lançar a alma e o corpo nas chamas do fogo eterno. Então, que possamos vigiar quanto a isso, não permitindo que o inimigo venha nos usar para destruirmos a esperança de outros. E mais, pés que se apressam em fazer o mal. Te chamaram para fazer uma coisa errada, é? Então não vá. Não vá. Se no teu coração tu sente, não vá. Não vá simplesmente para agradar a multidão, não vá para agradar os seus amigos. Se isso ofere os teus princípios, os teus valores, não vá. Não faça. Há sempre uma escolha. Não tem essa desculpa de dizer: César, eu não tinha escolha. Tem. Se você parar e refletir, você tem sim. Você tem sim uma escolha, sempre. O muro é a invenção do maligno. Deus não disse para você ficar em cima do muro. O muro já é uma invenção do maligno. Porque Jesus disse: sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, esse negócio de ficar em cima do muro,
Se posiciona. Tome posição diante do Senhor, diante da sociedade, onde quer que você esteja, não importa as circunstâncias, tome posição. César, mas eu posso perder meu emprego, eu posso perder até minha namorada, eu posso perder o meu namorado. Se posiciona. Você quer perder a vida eterna? Quer perder a salvação? Pondera bem, pese bem o que você vai estar perdendo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, sobre não se posicionar, sobre querer agradar as pessoas, desagradando a Deus. Lembre-se, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Testemunha falsa que espalha as mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ambos usam um membro do corpo muito pequeno, porém quase que indomável. A língua, né? Testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, irmãos, não tem nem o que dizer. Não tem nem o que completar aqui. Deus odeia. Então, que a gente possa realmente filtrar as palavras, se conter, conte até 1000, ou conte até 100 em inglês, ou em espanhol, se for a língua da sua preferência, ou no outro idioma, ou até mesmo de trás para frente, faz aí uma contagem regressiva, enfim. Mas não exploda, para você não fazer besteira, não causar discórdia. É humano, é natural a gente querer explodir, contar tudo o que pensa e o que sabe, mas reflete um pouco, reflete um pouco. Como mesmo a palavra diz, não se deixe pôr o sol se pôr sobre a vossa ira. Não fica cego de raiva não, de ira. O irar não é pecado. Agora, o que você faz quando está irado, isso sim é pecado. Irai-vos e não pequeis. É isso que a palavra diz. Não é verdade? E prosseguindo aqui, mais uma vez, Salomão nos adverte sobre o quê? Adultério. E ele vai do 20 até praticamente o 35, falando exclusivamente sobre o adultério. E ele faz uma pergunta bem interessante aqui. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Então, irmãos, se a palavra de Deus está reforçando aqui já em 2, 3 capítulos, fuja do adultério, fuja da promiscuidade, fuja dessas cantadas, desses elogios, dessas palavras com segundas e terceiras e quarta intenções. Não é à toa, não é por acaso. É Deus falando com você, foge disso. César, mas todo dia ele vai lá no meu Instagram, faz um comentário, diz que eu sou bonita, diz que eu sou elegante, olha que se eu mudei o penteado, ele olha, me faz elogios, enquanto meu esposo ou meu namorado não tá nem aí, só tá lá naquele videogame, não larga aquele jogo por nada. Mas ele está lá, ó, diante dos teus olhos, você sabe onde ele está, onde o encontrá-lo, e o que ele está fazendo e com quem ele está jogando. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso também? E qual é essa necessidade tão grande de todo dia de se sentir aceita, se sentir bela? Será que você não tem segurança de si mesmo para se olhar no espelho e dizer: eu sou bonita, eu sou gostosa, eu sou poderosa? É preciso que alguém venha te dizer para que você possa acreditar nessas palavras? Tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo, mas demonstram isso de tantas outras maneiras. Conheço várias pessoas que não conseguem dizer eu te amo. Não é porque ele não saiba dizer, é porque ele não consegue ver sentido nessas palavras. Para eles, a concepção de eu te amo é eu te prover comida, segurança, conforto, te levar para passear, para viajar,
te levar em um bom restaurante. Ele não precisa dizer eu te amo. Ele demonstra isso com ações. E aí eu te pergunto, qual é a tua insegurança quanto a isso? Para que dê ouvidos a outros homens ou outras mulheres. Às vezes ela não diz eu te amo o tempo todo, mas você chega em casa, a casa está limpa, mesmo ela tendo trabalhado o dia todo, ela está lá fazendo a sua janta, botou a sua cerveja na geladeira. Tem várias formas de nós expressarmos os nossos sentimentos sem dizer eu te amo, porque hoje em dia se tornou tão vulgar, tão, não diria vulgar, mas banal, tão sem profundidade, tão sem expressão. É tão fácil dizer eu te amo, como também é muito mais fácil dizer, olha, eu não gosto mais de você, não curti, você não faz o meu tipo. Então, que a gente possa realmente ponderar, faz um checklist, isso, eu já fiz. Peguei lá a canetinha e coloquei lá, pontos positivos de fulana, pontos negativos. Fiel, honesto, trabalhador, temente a Deus, tem defeito. Não sabe pedir por favor. Outro. Fica sempre falando dos amigos do passado, da época de farra e tudo mais. Não gosto de ouvir isso. Passou, passou. Mas, no final do checklist, quais são os que são maiores? Vale a pena seguir com essa pessoa? Não vale? No meu caso, valia a pena sim. Precisava sim eu chegar e ter uma conversa, olha, vamos sentar, vamos conversar, tem certas coisas aí que eu não gosto muito não. Outras dá para relevar, mas tem outras que não. Seja franco, seja honesto, consigo mesma, consigo mesmo e com o teu companheiro ou companheira, mas não permita que o inimigo venha cirandar e plantar discórdia no teu relacionamento. Ninguém é perfeito. Tem pessoas que podem até mudar, mas depois que elas mudarem, aquele encanto que te cativou, que te conquistou, será que vai estar lá? Da mesma maneira? Às vezes o que falta é uma conversa franca, um diálogo verdadeiro. Mas escute bem, tem maneiras e maneiras de se dizer o que pensa. Sai dessa droga desse videogame. Não é por aí. Põe a mão no ombro. Diz, você pode ter um minutinho para mim? Eu quero conversar uma coisinha séria com você. Existem maneiras. Busque de Deus a sabedoria para ter uma abordagem estratégica. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter uma abordagem pedagógica para conversar determinados assuntos. E é exatamente isso. Busque de Deus a melhor oportunidade, o melhor momento e a melhor forma de confrontar o seu esposo, sua esposa, o seu parceiro, a sua parceira, a sua namorado, enfim. Busque de Deus a sabedoria para fazer uma abordagem e colocar tudo em pratos limpos, conversando com sabedoria, com mansidão e, por favor, se controla. Pelo amor de Deus, se controla, que ninguém merece ficar ouvindo gritos. Contenha-se, tá bom? O mais importante é buscar ser o mais verdadeiro possível. O relacionamento exige isso, sinceridade. Perfeito ninguém é, mas o mais importante é que haja uma cumplicidade verdadeira, que você possa se olhar nos olhos dessa pessoa que você ama e se enxergar lá dentro pelos próximos 5, 10, 15, 20, o resto da vida. Tá bom? O mais importante é isso. Seja honesto com você e com ele. Não permita que o inimigo venha cirandar no relacionamento de vocês. Não permita que redes sociais venham destruir o relacionamento que é real. Que o mundo virtual fique lá fora, bem longe. O mundo virtual é cheio de aparências, cheio de Photoshop. Lá dentro tudo é perfeito, tudo é bonito.
mas é aqui no mundo real que as coisas acontecem e realmente fazem sentido para a vida da gente, amém? Fiquem com Deus e nos vemos no próximo capítulo, que novamente fala sobre adultério, não é verdade? Então, vamos continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor e vigiando os nossos passos, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.